Fala, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou traçar um paralelo entre o machismo e a responsabilidade biológica. Parece complicado, mas eu vou traçar aqui, destrinchar esses dois temas e tentar linká-los e vocês vão entender o porquê. Fiquem ligadinhos aqui e confiram. Bem, por que eu vou linkar o machismo à responsabilidade biológica? São dois temas. Machismo acho que está em voga desde a existência, enfim, desde que o mundo é mundo. E a responsabilidade biológica é um tema que tem vindo à baila, né, tem sido trazido à baila nos últimos tempos por questões óbvias. Estamos vivendo uma pandemia, uma crise de saúde mundial. Então a responsabilidade biológica tem se tornado alvo de não só de estudo, mas também de comentários, né? Enfim, tem se ouvido falar mais dessas duas palavrinhas. Vou contar uma história para começar a fazer essa linha de conexão entre machismo e responsabilidade biológica. Eu moro em um condomínio no Rio de Janeiro, com bastante unidades. E daí a administração desse condomínio decidiu fornecer máscaras para os moradores, primeiro para os moradores idosos, depois para todos os moradores, gratuitamente, enfim, para contribuir de alguma forma com as políticas sanitárias que a gente está vivendo aqui no país. Todo mundo sabe que num condomínio edilício, né, em um prédio, cada proprietário é dono da sua unidade. E nas áreas comuns, ele é coproprietário junto com os outros proprietários. Então, dentro da sua unidade, em via de regra, você pode dispor dela como lhe apraz, desde que não fira a natureza do próprio condomínio, que não fira, enfim, o estatuto do condomínio. E nas áreas comuns, você tem algumas regras a serem seguidas, regras essas estabelecidas no próprio estatuto do condomínio e nas assembleias, enfim, coisas desse tipo. Dito isso, nas áreas comuns aqui do condomínio a gente tem que usar máscaras, né? E tinha um senhor já com seus 70 anos, que questionou as políticas, enfim, sanitárias do governo de usar máscara. Ele estava desfilando pelas áreas comuns sem máscara e conversando com os funcionários sem máscara. Eles ficavam na portaria horas e horas sem máscara e tudo mais e tal. E daí sugeriram para esse morador, olha, use máscara, a gente está dando a máscara, não custa usar, enfim, de forma gratuita. E aí uma fala que eu participei, porque eu estava saindo para o banco e eu ouvi, ele dizendo, isso é besteira, isso é uma frescura, isso é mimimi, isso é coisa de mulherzinha, isso, enfim, não mata assim não, isso, sabe, vocês estão exagerando, isso é uma estratégia comunista, enfim, coisas do tipo. Mas o que me chamou a atenção não foi nem os adjetivos comunistas ou coisas do tipo, mas o que me chamou a atenção foram esses adjetivos, frescura, isso é coisa de mulherzinha, isso é mimimi, que são adjetivos que visam desqualificar e visam deixam expressos de que essas questões de saúde ou de segurança são coisas de mulheres, são coisas de pessoas fracas, coisas de pessoas, enfim, suscetíveis às emoções, não é coisa de macho, né, por assim dizer. Isso tem mais ou menos umas 3 semanas, esse fato, e hoje eu soube, também desci para fazer algumas coisas, enfim, e aí eu soube que o senhor veio a falecer, veio a óbito porque contraiu o Covid-19 e já era um idoso, enfim, ele veio a óbito por decorrência, né, de complicações oriundas da Covid-19. Dito isso, eu vi um vídeo essa semana no Instagram de um médico dizendo que mulheres são a causa de que a democracia não funciona porque elas votam com emoção. Haja vista o Collor foi eleito porque era bonito, ou coisas do tipo. Ele disse que depois que as mulheres passaram a votar, elas desqualificaram a democracia como um todo porque elas votam com as emoções, com os seus calores, enfim, coisas do tipo. Uma fala absolutamente abjeta e machista, né? E totalmente desconexa com o tempo que a gente vive.
E essa é a correlação que eu faço com a responsabilidade biológica. Você achar que é mimimi, você achar que é coisa de mulherzinha, que é frescura se cuidar, a gente vive numa sociedade em que a maioria das pessoas que sofrem de doenças cardíacas, a maioria das pessoas na nossa sociedade hoje que morrem de doenças coronarianas, doenças cardíacas, são homens que não se cuidam, que chegam aos seus 40, 50 anos e não se cuidam, que sentem uma dorzinha no peito e acham que é, sei lá, acha que é até flatulência, que são gases, mas não acha que pode ser um prenúncio de um infarto, ou já um infarto de fato. A gente vive em uma sociedade em que o índice de câncer de próstata é imenso, porque os homens acham que o exame de toque retal vai ferir a sua masculinidade, é um ultraje, né? Enfim. E a responsabilidade social, que é a responsabilidade biológica, perdão, que é a de você assumir para si a sua responsabilidade de higiene e de cuidados, e possivelmente depois desse trato, né, desses cuidados que você absorve para si, para sua casa, você não propaga algo, né? Você não propaga para frente. E a responsabilidade biológica, ela tem de vários níveis, desde você sabendo que tem alguma doença venérea, não passar adiante essa doença, você se precaver, você usar preservativo, enfim, de tantos outros níveis. Mas nesse específico a gente tem falado muito de responsabilidade biológica acerca da pandemia, né? Porque você usar máscara, usar luva, enfim, tomar todos os cuidados e as precauções que a Organização Mundial da Saúde, que os órgãos sanitários preconizam, é preponderante para que você não passe essa doença adiante. E agora eu vou falar um pouquinho sobre responsabilidade biológica. Esse foi o traço um pouco de como o machismo pode fazer mal para si e para toda a sociedade como um todo. E agora eu vou falar um pouquinho de responsabilidade biológica. A mais prática de se explicar o que é responsabilidade biológica é através de uma parábola que o @eumedicina, que é um Instagram que é um perfil do Instagram dedicado a explicações médicas, de forma muito simples, desenvolveu. Eu vou explicar aqui para vocês. Pensa comigo nessa história. Ana, 22 anos, resolve fazer um churrasco de fim de semana na sua casa, com vários amigos, e um desses amigos está infectado. Passou o vírus para ela. Bem, Ana sabia da pandemia, Ana sabia de todas as responsabilidades que isso implica, e Ana sabia da importância do isolamento social, porém, Ana não só mitigava essa importância do isolamento social, como ignorava. Pois bem, vamos à segunda parte da história. Dona Maria, 89 anos, foi ao supermercado, esbarrou com Ana na seção de frios e se contaminou. Dona Maria faleceu dias após de coronavírus. Provavelmente, Ana não saberá que provocou a morte da Dona Maria. Mas Ana sabia da irresponsabilidade que era dar uma festa, mesmo que fosse para poucas pessoas, em tempos de isolamento social. Essa história tem como principal fundamento a ideia de que você é responsável pela sua vida. Você é responsável também pela vida de outras pessoas. Precisamos pensar no coletivo, precisamos respeitar as orientações técnicas, orientações médicas dos órgãos de saúde, da Organização Mundial de Saúde. E precisamos, principalmente, se pudermos, ficarmos em casa.